Então, novamente, bom dia a todos. Hoje, dia 20 de agosto de 2020, 8 horas e 4 minutos, nós vamos dar início aí à nossa aula de matemática. Todos que essa aula será gravada e, com isso, todos vocês autorizam aí o direito de imagem. E, ao final, ela será postada no YouTube para os alunos que não puderam estar presentes. Tranquilo, meninos? Como passaram a semana? Animados? Fizeram as atividades? Acharam difícil? Vamos conversar um pouquinho. Ninguém fala comigo, só eu fico falando aqui. Semana 3, deixa eu ver quem já enviou. Essa semana foi muito cansativa, nem tô conseguindo fazer as atividades direito. Por que tá cansativo, Pedro? Com relação à escola, fala? Não, é porque junta atividades da escola e da FET, então fica muita coisa pra mim fazer e eu não consigo fazer tudo a tempo. Entendi. A FET voltou já? Sim, já voltou faz 2 meses já, e eu tenho que fazer a minha da aula regular e minha complementar, então é muita coisa. E é tudo pelo Google Meet e pelo Google Sala de Aula também, ou não? Não, é só pelo Google Sala de Aula que eles mandam as atividades e a gente tem em aula online pelo Skype. Ah, pelo Skype. Entendi. É a vida, né, meu filho? Mas tem que fazer certos sacrifícios, né? Se a gente quer alguma coisa, a gente tem que ter essas dificuldades aí. Faz parte. Mas vale a pena. No final você vai ver que vai valer a pena. Só terminando de ver aqui quem mandou. Poucos alunos mandaram. 3 só até agora. Em cada sala. E aqui. Poxa, eu já dei nota, nem lembrava que eu tinha dado nota. Ah, elas fizeram antes. A Lívia e a Ana, tá certo. Então vamos lá. Mais alguém vai falar? Tem mais gente cansado? É muito grande, Manuela? Você achou que o terceiro PET? Semana 3? Também achei. Esses PETs eles são meio doidos, né? O primeiro veio muito ruim, o segundo até que eu gostei, achei que ele estava mais dentro da realidade. Esse PET, volume 3, ele realmente a parte matemática dele está mais puxada. Mas vamos lá. Ó, nós vamos dar sequência aí. Gente, só um minutinho, que a minha mãe resolveu ligar o liquidificador agora. Peraí. Vai com barulho mesmo. Fazer o quê? Vamos dar sequência então à semana 3. Nessa semana 3, o PET ele vai trazer aí os conceitos de análise combinatória aplicados à probabilidade. Eu já havia comentado em aulas anteriores que são duas áreas da matemática, né, tanto a análise combinatória como a probabilidade, que elas são muito afins, elas são muito próximas uma da outra. Então, a probabilidade, ela utiliza alguns conceitos da análise combinatória para si, né, vamos por assim dizer. Então, nessa semana 3, ele meio que vai recordar alguns conceitos que nós já vimos, conceitos lá da análise combinatória, que nós vimos anteriormente, né? Análise combinatória. Vimos o PFC, né, também chamado de princípio multiplicativo. E vimos alguns agrupamentos, né, algumas técnicas de contagem de agrupamentos, que são o arranjo, a combinação e a permutação. Tá? Então, vocês vão ver que nessa semana 3 aí, nós vamos utilizar esses tópicos. Nós vamos rever esses tópicos aí novamente, aplicados à probabilidade. Tranquilo? Então, ó, lembra que nós fizemos várias vezes, né, os anagramas. Então, vamos fazer anagramas das letras aí da palavra amor. O que significa anagrama? É eu reordenar, né? É eu mudar essas letras aqui de local e formar um agrupamento de letras.
Não necessariamente que esse agrupamento é uma palavra, né? Porque para ser palavra tem que ter sentido. No anagrama, não, eu só estou trocando elas de lugar. Exemplos aí para mim no chat, por favor, de permutações de anagramas com as letras da palavra amor. Como que pode ficar ao reembaralhá-las aí? Vamos escrever no chat. Roma, muito bem. Mora, muito bem. E por aí vai. Nós não vamos... Se mais alguém vai escrever. Nós não vamos enunciar todos, não. Tá? Mas então, nada mais é do que reordenar essas letras. Quantas são as possibilidades que eu consigo fazer? Vimos que as letras são distintas, elas não se repetem. Então, eu tenho aí uma permutação de 4, não é isso? Como fazer essa permutação de 4 letras distintas? Nada mais é do que o fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É o número vezes os seus antecessores, totalizando aí 24 possíveis agrupamentos. Tá? Agora, eu quero pensar o seguinte: quantos anagramas, quantos desses aqui, utilizando as letras da palavra amor, começam com a letra A? Então, eu vou fixar a letra A na primeira posição, né? Eles colocaram até um coraçãozinho aqui, enfeitando. Mas eu fixo na primeira letra o A. É como se ele não fizesse parte, porque aqui eu tenho uma única opção de escolha. Então, é como se fosse vezes 1. Agora, aqui, ó, sobram 3 letras para a primeira, para a segunda, no caso, né? A primeira daqui, mas para a segunda posição, 2 para a terceira e 1 para a quarta. Logo, eu tenho permutação de 3 elementos, que vai dar 6. Até faz sentido, né? Porque como são 4 letras, significam que 6 começam com a letra A, 6 com a M, 6 com a O e 6 com a R, totalizando as 24 combinações possíveis. Aí, esse exemplo, né, é o que a gente vai fazer em todos os exercícios a partir de agora, é que nós vamos estabelecer a probabilidade. Qual é a chance de eu, aleatoriamente, escolher um anagrama que comece com a letra A. Então, a probabilidade, nós também vimos isso nas semanas anteriores, a probabilidade de ocorrência de um evento nada mais é do que o número de elementos desse evento, né, que no nosso caso são os anagramas que começam com a letra A. Quantos são? 6. Dividido, né? Dividido é a razão, é a divisão pelo número total de possíveis respostas. Ok? Então, eu vou ter 6 sobre 24. Simplificando por 6 em cima e embaixo, eu tenho 1/4. Ou seja, 25%, né? 0,25% de chance de escolher um anagrama que comece com a letra A. Tranquilo? Então, relembramos aí o conceito, né? A forma como nós calculávamos a permutação. Outro exercício de exemplo que o PET deixa, que eu vou passar bem rapidamente antes de nós entrarmos nas atividades, é esse número 2 aí, ó. Uma equipe de 10 pessoas composta por 4 mulheres e 6 homens, do qual serão sorteadas 2 pessoas para compor uma comissão. Lembrando, né, quando eu estou me referindo a pessoas, geralmente grupos de pessoas, a ordem desses elementos, ela não importa. Se a ordem não importa, eu tenho uma combinação, tá? Quando a ordem importa, eu tenho arranjo. Então, não tem diferença eu e Franciele e eu. É o mesmo grupo. Então, a ordem de aparecimento não vai fazer diferença. Qual é a chance, né, de escolher, de sair nessa comissão 2 homens? Tá? Essa é o que pede o exercício letra A. Primeira coisa a fazer, eu tenho que pensar quantas possibilidades de combinação eu tenho. Então, eu tenho que fazer, aplicando a formulinha lá da combinação, ó, combinação 10 com 2. Ou seja, um agrupamento maior, um total de 10 pessoas, vou agrupá-las de 2 em 2. Quantos grupos diferentes eu consigo formar? Aí a gente recorda a fórmula, que eu tenho que fazer o fatorial de 10, que é esse aqui, o grupo maior, 10 pessoas, dividido pelo fatorial de 2, vezes o fatorial da diferença de 10 com 2, né, do agrupamento maior com o menor. Então, resolvendo aqui, a gente vai ver que isso vai dar 8.
eu abro o meu 10 fatorial até chegar em 8, né? 10, porque é vezes os antecessores. Chegou em 8, eu simplifico esse 8 com esse, vai sobrar, ó, 10 vezes 9, 90. 90 dividido por 2, 45. Ou seja, eu tenho 45 possíveis agrupamentos de 2 em 2 com 10 pessoas. Agora eu quero saber quantos grupos são formados por apenas 2 homens. Como eu tenho o agrupamento maior dos homens é formado por 6, eu tenho que aplicar novamente a formulinha da combinação. Combinação 6 com 2. 6 homens agrupados 2 a 2. Resolvendo aí o fatorial, tal. Estou passando isso rápido, porque nós vimos isso praticamente o volume 2 do PET todo, né? Só arranjo de combinação. Abre o 6 até chegar em 4, simplifica. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, 15. A probabilidade, que é o conceito que a gente começou a ver agora, ela é a razão entre o número de elementos possíveis aqui do evento pelo número de elementos do meu espaço amostral, que é o conjunto total. Então, eu vou ter a probabilidade 15 por 45, que dá 1/3, o que é aproximadamente 0,33. Tá? Você pode deixar de qualquer forma aqui que vai estar certo. O ideal, né, o mais estético, é a gente deixar na forma irredutível, na forma simplificada. Então, quando for possível, simplifique. Tranquilo, gente? Dúvidas, comentários, sugestões? Tranquilo. Fique tranquilo. Então, vamos lá. O caso aqui, por exemplo, se for a comissão formada por 2 homens, vai ao primeiro, 33%. Se for por 2 mulheres, como traz a letra B, muito semelhante, praticamente repetição ali do item anterior. Só que, ao invés de eu ter um agrupamento 6 com 2, eu teria um agrupamento 4 com 2. Por quê? Porque são só 4 mulheres. Faz o agrupamento 4 com 2, resolve aí a formulinha da combinação, eu vou ter 12 dividido por 2, que dá 6. Certo? A probabilidade vai ser 6 sobre 45, que vai dar 2 em 15. Vai ficar um pouco mais chato, quando eu tiver elementos diferentes aqui, porque na letra A, ó, nós tivemos 2 homens, na letra B, 2 mulheres. Quando eu tenho um homem e uma mulher, é um pouco diferente. Vamos ver. Por quê? Porque eu tenho agrupamentos separados. Então, eu tenho que, para poder identificar o número total de agrupamentos, eu vou utilizar as duas fórmulas. Vou deixar maior aqui, ó. Então, o número de eventos de C, que é um homem e uma mulher, eu tenho que calcular a combinação da mulher, né? Aqui no caso, 4 mulheres agrupadas uma a uma, e depois a combinação de 6 homens, 1 a 1, tá? Observe que lá no exemplo, ele fala aqui, ó, comissão formada por um homem. Qual é o conectivo que eu tenho aqui? E. O conectivo E nos lembra o princípio multiplicativo. Tá? Então, quando eu tenho um homem e uma mulher, significa que eu tenho que multiplicar o número de opções de homem vezes o número de opções de mulher. Lembra quando a gente fazia aqueles exercícios? Agora, lá do PET 1, né, do primeiro PET, calça e camisa, né, salgado e refrigerante, nós combinávamos isso. Então, quando eu tenho e, em matemática, eu estou me referindo ao princípio multiplicativo. Então, eu tenho que calcular aqui a combinação 4 em 1, que é até uma combinação simples, que vai dar 4 fatorial. Aqui a gente viu que vai dar 3, né? 4 menos 1, 3. Na hora que eu cortar, vou passar aqui para frente, ó, eu vou cortar esse 3 fatorial com 3, vai sobrar só o 4. Tá? Ele fez meio misturado aqui, mas acho que vai dar para vocês entenderem. O 6 fatorial, 6 homens. Aqui embaixo vai dar 5. 6 menos 1, 5. Aí eu corto esse 5 fatorial com esse 5. Então, cortei o 5 com 5, o 3 com 3. O que sobrou? 4 vezes 6, 24.
dividido por 1, né? Aí esse 1 não vai fazer diferença. Então, eu tenho 24 possíveis combinações de um homem e uma mulher. A probabilidade de ser sorteado isso é 24 por 45, que vai dar aí mais da metade, né? 0,53. Tá? O exercício número 1 nos diz que, vamos aqui, ó. Exercício de número 1. Considere a palavra livros. Livros. Quantos anagramas podemos formar? Ora, se eu estou falando em anagramas, eu estou me referindo a permutação. Se é permutação, basta eu aplicar o fatorial. Então, ao reordenar as letras da palavra livros, quantas possibilidades eu tenho? Só fazer aí, livro possui 6 letras, eu faço o fatorial de 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 720. Tá? Então, eu tenho 720 possíveis combinações aí com as letras da palavra livros. Quantos anagramas podemos formar que começam pela letra L? Ora, se são 7 letras aqui, basta eu fazer 720 por 7, né? Porque eu vou ter esse resultado começando aí sempre com a letra L. Ou eu penso, eu fixo a letra L na primeira posição, logo eu só tenho uma opção de escolha, vezes 5 opções da outra, 4 da outra, 3, 2 e 1. Totalizando aí 120, ok? 120 anagramas começam com a letra L. A probabilidade de escolher um anagrama que comece com a letra L nada mais é do que fazer 120, ou seja, o número de anagramas que começam com L, dividido por 720, que é o número total de elementos do meu espaço amostral. 120 por 720 dá 1 em 6, o que é aí aproximadamente 16,67%. Tranquilo? Ó, exercício de número 2. Um anagrama formado da palavra Pernambuco é escolhido ao acaso. Qual é a probabilidade desse sorteio aí resultar em um anagrama que comece com uma vogal? Tá? Um anagrama formado da palavra Pernambuco é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade de começar com vogal? De novo, eu sempre tenho que pensar, ao estabelecer uma probabilidade de um evento, eu tenho que pensar quantos são os resultados possíveis desse evento. Tá? Eu penso nessa quantidade e divido pelo meu espaço amostral, pela quantidade de elementos do espaço amostral, que é o total de resultados. Lembra quando nós falávamos? A gente está só avançando aqui um pouco o que nós vimos anteriormente. Mas lembra lá quando a gente tinha o dado? Eu vou lançar um dado não viciado, ok? Lancei o dado. Pergunto, quantos, a quantidade de resultados possíveis do lançamento do meu dado? Quais são? Alguém digita aí para mim no chat, por favor. 6. Muito bem, Pedro. Ao todo eu tenho 6 possíveis resultados. Quais? Quais são esses resultados do lançamento do dado? Quais? O que pode aparecer? Alguém digita aí para mim, estou esperando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, Manuela, muito bem, Pedro. Esses são os possíveis resultados. Um evento, né? Um evento ele é um subgrupo desses possíveis resultados. Então, eu vou pegar uma característica específica. Vamos supor que o meu evento seja os números pares. Quais são os números pares do lançamento de um dado? Escrevo aí, já volto.
2, 4 e 6. Muito bem, Pedro, muito bem, Manuel. Então, a probabilidade, a chance de ocorrer esse evento, eu vou contar quantos são os resultados, que nesse caso aqui eu tenho 3, e vou dividir pelo número de elementos do meu espaço amostral, que é os resultados totais. Então, eu tenho 3 dividido por 6. Só relembrando aí o conceito de probabilidade e de evento. Então, ó, nesse exercício, a primeira coisa a fazer é determinar o número de elementos do meu espaço amostral. Ou seja, quantos são os anagramas formados com as letras da palavra Pernambuco? Como Pernambuco tem 10 letras distintas que não se repetem, é só fazer o fatorial de 10, né? Que vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Mas deixa representado em 10 fatorial. Quantos são os anagramas que iniciam com vogal? Aí a gente utiliza o princípio multiplicativo. Eu tenho que pensar, ó, a primeira letra aqui, ele já definiu, né? Ele determinou o exercício que tem que começar com vogal. Quantas vogais eu tenho em Pernambuco? 1, 2, 3, 4. 4 vogais. Então eu tenho 4 opções de escolha para essa primeira letra. Na segunda letra, aqui, sobram 9, que aí pode ser vogal, consoante, pode ser o que for. 9. 9 vezes 8 vezes 7, até chegar em 1. Com isso, eu tenho 4, né? Esse 9 vezes 8 vezes 7, até chegar em 1, a gente sabe que isso daqui, ó, é a mesma coisa que 9 fatorial, ok? É a mesma coisa que 9 fatorial. Então, eita, só esses dois. O evento, né, o número de elementos desse evento é 4 vezes 9 fatorial. Aplicando aí a probabilidade, ou seja, o número de elementos do meu evento dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Vai ficar 4 vezes 9 fatorial dividido por 10 fatorial. Abre o 10 fatorial até chegar em 9 fatorial, né? 10 vezes 9 fatorial. Esse símbolo significa vezes tudo que vem antes, não é? Simplifica, corta esse com esse, sobra 4 dividido por 10. Simplificando aqui para deixar na forma irredutível, ó, divide em cima e embaixo por 2, numerador e denominador. Vai dar 2/5. Pode deixar na forma fracionária, 2/5, pode deixar na forma decimal, 0,4, ou na fórmula percentual, 40%. Tá? Então, a chance de escolher um anagrama que comece com vogal é de 40%. Vimos, gente? Amanhã, né? Hoje, eu vou passar a resolução utilizando a fórmula da probabilidade. Na aula de amanhã, nós vamos ver um outro método, tá? Que é um método um pouco mais simples. Mas eu preciso reforçar da onde veio essa ideia, por isso que a gente vai começar por aqui. Ó, considere agora as letras da palavra loteria. Loteria, tá? 2 dessas letras são escolhidas ao acaso, tá? Vou pegar essas letras e vou sorteá-las ao acaso. Qual é a probabilidade de começar com 2 vogais? E depois, 2 vogais. Qual é a probabilidade de começar com uma vogal e uma consoante? Certo? Então, vamos para a letra A. A chance de começar com 2 vogais. Primeira coisa a ser feita no exercício, determinar o espaço amostral, né? O tamanho desse espaço amostral, quantos elementos eu tenho nesse conjunto. Então, como eu vou escolher 2 letras, significa que eu vou pegar ao acaso 2 letras dessa palavra. Quais são as possibilidades? Escrevam no chat para mim. 2 letras escolhidas ao acaso da palavra loteria. Como que pode ficar? Alguém? Professor, eu não entendi. Você pode repetir, fazendo um favor? Repito. Ó. Eita, não é aqui não. Eu pego aí as letras da palavra loteria, certo? Então, eu tenho L-O-T-E-R-I-A, loteria. Vou escolher 2 letras ao acaso. Pensa que eu recortei essas letras, coloquei num saquinho e vou sorteá-las ali. Vou sortear 2.
E quando a gente fala nesse sorteio, por enquanto, sem reposição, né? Eu tiro uma letra, depois eu venho e tiro outra. Quais são as chances? Quais são resultados possíveis aí que pode aparecer ao sortear aí duas letras da palavra loteria? T-R-O-E, muito bem. L-O-L-I, né? Qualquer letra que tiver de loteria, eu vou sorteá-las 2 a 2. L-T, muito bem. A-O, isso daí. Aí eu tenho que pensar agora qual é a quantidade diferente que eu posso sortear, né? Eu tenho aqui, ó, se a gente quiser fazer, o LO, o LT, o LE, o LR, o LI, o LA. Depois o OT, OE, por aí vai. A gente não vai fazer isso manualmente. A gente utiliza, então, a fórmula da combinação. Por quê? Eu tenho um grupo de 2, 4, 6, 7 letras e vou agrupá-las 2 a 2. Então, o meu espaço amostral, né, o número de elementos do meu espaço amostral, vai ser a combinação de 7 com 2. 7 letras ao todo, agrupadas 2 a 2. Tá? Sempre vou fazer essa formulinha da combinação mais rápida. Se alguém tiver dificuldade, professor, faz com calma aí que eu esqueci como é que calcula a combinação. É a fórmula 7 fatorial dividido por fatorial de 2, que multiplica o fatorial da diferença do grupo maior com o grupo menor. Então, é 7 menos 2. Vai dar 5. Abre esse 7 até chegar em 5. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Simplifica. 5 fatorial com 5. 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2, 21. Então, eu tenho 21 possíveis resultados, 21 agrupamentos 2 a 2 aí. Agora, eu tenho que pensar, ó, qual é a chance de sair duas vogais? Quais os resultados possíveis de sortear somente duas vogais? Então, pode ser o O com E, o O com I, o O com A, né? Porque são 2 a 2. Quantos são esses elementos, a quantidade? Vou chamar de evento A, de combinações com duas vogais. O evento A vai ser o N do evento A, né? O número de elementos desse evento. Uma combinação 4 com 2. Porque ao todo eu tenho 4 vogais agrupadas 2 a 2. Resolvendo aqui, ó, eu vou chegar a 4 vezes 3, simplifica, pá, eu vou chegar em 6 possíveis agrupamentos. Até dá pra gente pensar em quais são eles, né? Ó, 4 letras, O, E e A. O, E, muito bem, Pedro já escreveu um aí. O, E e A. Agrupando os 2 a 2, eu tenho AI, como o Pedro comentou, eu tenho OE, o que mais? OE, foi 2 vezes, Manuela, mas beleza, tá valendo. EA, muito bem. Aí, Pedro, quando é combinação, né, a gente lembra que EA e AE é a mesma coisa, porque a ordem não vai fazer diferença, tá? Então, é o mesmo elemento. Mas, ao todo, eu terei 6 possibilidades diferentes. A probabilidade, então, de ocorrer duas vogais, nada mais é do que fazer 6 dividido por 21, ok? Porque eu tenho 6 possíveis agrupamentos 2 a 2 de vogal, dividido pelos 21 total. Simplifica por 3, fica aproximadamente 2/7, o que vai resultar em 28,57% de chance. Então, quase 30% de chance de saírem duas vogais. Amanhã vocês vão ver outro método, mas vamos por partes. Agora, o exercício pede aí uma vogal e uma consoante. Então, de novo, é aquele caso do início da aula. Como eu tenho vogal e consoante, eu tenho que aplicar o princípio multiplicativo. Então, eu terei a combinação, primeiro, da vogal vezes a combinação da consoante. Ou seja, eu tenho 4 vogais agrupadas uma a uma, vezes 3 consoantes agrupadas uma a uma. Quando eu tenho combinação, gente, de seja qual for a quantidade, com um só, de 1 em 1, é um número total aqui, ó, é o próprio 4.
A gente faz essa conta meio que por protocolo, mas qualquer resultado, o que vai acontecer? 4 menos 1, quando eu fizer a diferença, vai dar o antecessor, vai dar 3. E aí, na hora que eu cortar o antecessor aqui, vai sobrar o 4 sozinho. Ó, 4 fatorial dividido por 3 fatorial, certo? Porque 1 fatorial é 1, a gente nem conta. Então, ficou 4 sobre 3. Corto esse 3 fatorial com 3, o que sobra? 4. 3 fatorial dividido por 2 fatorial, simplifica, o que sobra? Sobra o 3. Sempre, tá? Então, quando for combinação com o número 1, se vocês se lembrarem desse macete, pode copiar direto esse valor aqui, ó, o 4 e o 3, já é automático. Eu fiz aqui só para mostrar para vocês, bem completo. Então, 4 vezes 3, 12. 12 possíveis agrupamentos de uma vogal e uma consoante. A probabilidade, então, vai ser 12 dividido por 21, né? 12, e o 21 é o espaço amostral. Simplificando, 4 sétimos, ou seja, aproximadamente 57%, tá? Observem que é mais da metade, né, de chance disso acontecer. Beleza, gente? Dúvida? Estamos caminhando. Eu entendo, né, essas aulas nossas, assim, de correção, elas são chatas, né? Eu tenho que ficar aqui falando. Muitos de vocês até já fizeram esses exercícios. Muitos eu sei que até acham esses exercícios prontos, né, na internet. Mas é o que a gente tem que fazer, né? Eu, no começo, eu até pensei em fazer coisas diferentes, sabe? Sei lá, fazer aqueles formulários, fazer aqueles... Lembra dos joguinhos que eu cheguei a colocar? Mas eu fui perdendo o ânimo, fui desanimando, porque o que vale, né, o que contabiliza mesmo carga horária é esses PETs. Então a gente acaba que fica só resolvendo isso daqui. Exercício de número 4. Mas, eu ia falar um trem, estou com a cabeça em outro lugar aqui. Se vocês quiserem, falar, não, professor, vamos fazer uns exercícios diferentes, bola aí um joguinho, traz alguma coisa aí com um aplicativo. A Flávia até comentou com a gente numa reunião semana passada, fez uso, né, ela e o Gianni fizeram uso de uns programinhas. Eu até faço, eu não tenho muita preguiça, não. Eu até animo. Só que é foda porque às vezes ninguém tá nem aí, né? A gente perde um trabalho preparando essas aulas e aí o povo acha que não tem graça, não? Então, beleza. Eu vou preparar alguns aí para as nossas próximas aulas envolvendo alguns tópicos de combinação, de análise combinatória e de probabilidade. Mas vamos lá. Vamos terminar essa correção. Quem sabe nós já mata isso hoje. Aí eu trago um exercício para amanhã. Exercício 4. Só um minuto de novo. Exercício de... Num grupo de 12 pessoas, constituído por 7 homens e 5 mulheres, vou sortear 4 pessoas, tá? Então, tem um total de 12, vou sortear 4. Qual é a probabilidade de que sejam 2 homens e 2 mulheres? Então, eu tenho um agrupamento menor formado por homem e um outro agrupamento formado por mulheres. Então, já vimos aí, nesse exercício, primeira coisa a fazer, determinar a quantidade de elementos do espaço amostral. Quantos são os resultados possíveis de agrupar 12 pessoas de 4 em 4? É uma combinação 12 em 4, tá? 12 com 4 aqui. Resolvendo, ó, a combinação 12 com 4, eu faço 12 fatorial dividido pelo fatorial de 4 vezes o fatorial da diferença entre eles. Vai dar aqui 8. Aí em cima eu já abro até chegar em 8. Corta esse 8 com esse 8. Tranquilo? Sobrando aí 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vai dar 11.880. Dividido por... Vamos ver se vai dar isso mesmo, se eu não errei aqui.
Só fazer aí, ó, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, tá? 11.880. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Esse valor dividido por 24 dá 495. Então, eu tenho 495 grupos diferentes, formados por 4 pessoas, dentro de 12, né? Eu, Manuela, Pedro e Franciele. Eu, Manuela, Pedro e Ana Luísa. Eu, Manuela, Pedro e Rosângela. E aí vai fazendo esses 4 grupos, esses grupos de 4 pessoas. Se nós tivéssemos 12 aqui, nós poderíamos fazer. Aí, eu tenho que pensar agora, ó, que eu quero é saber a probabilidade, ou seja, quantos elementos tem grupos de 2 homens e 2 mulheres. Então, eu tenho que fazer a combinação do grupo de homens vezes a combinação do grupo de mulheres, tá? Como eu tenho 7 homens, então é só fazer o fatorial de 7 sobre o fatorial de 2 dividido pela diferença, vezes 5 mulheres agrupadas 2 a 2. Resolvendo isso daqui, terei 7 vezes 6 vezes 5, né, porque 7 menos 2 vai dar 5. 5 menos 2 vai dar 3. Abre, né? E depois simplifica. Corta. E não colori esse aqui de amarelo. O sinal também. Cortando aqui, vai sobrar 7 vezes 6 sobre 2, 5 vezes 4. 7 vezes 6, 42. 42 por 2, 21. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. 21 vezes 10, 210. A probabilidade, então, é 210 em 495. Ok? Totalizando aí 14 em 33. Quando eu simplificar em cima e embaixo por 15, o que vai dar aproximadamente 42% de chance de sortear 2 homens e 2 mulheres. Quase metade aí, né? 42%. Número 5. Número 5. Uma urna contém 4 bolas azuis, 4 bolas azuis e 6 bolas brancas, certo? Retiram-se sucessivamente sem reposição. O que isso significa, esses termos, tá? Sucessivo, eu tiro um e depois o outro. Sem reposição, significa que eu tiro e a bolinha vai ficar de fora. Eu não devolvo ela para a urna. Porque se eu pegar essa bolinha, tirei, vimos que ela é branca, e eu volto para a urna, muda o jeito de resolver o exercício. Então, uma coisa é sem reposição, outra coisa com reposição. Nesse caso, eu tiro e não volto, é sem repor. Qual é a probabilidade de que as 2 bolas sejam brancas? Então, tem 4 azuis e 6 brancas. Qual é a chance de sair 2 bolinhas brancas? Primeiro, pensa no total de elementos, no meu espaço amostral. Eu terei a combinação 10 com 2. 10 bolinhas, 2 a 2, tá? Faz o 10 fatorial, corta até chegar no 8, simplifica, vai sobrar 90 dividido por 2, que dá 45. Então, eu tenho 45 possíveis resultados. Uma bolinha, a bola 1 branca com a bola 1, com a bola 2 branca, a bola branca com a bola vermelha, e por aí vai. 45 possíveis resultados. Lembrando que essas bolinhas são diferentes, elas são brancas, mas elas são diferentes. Por isso que dá esse valor. Número de elementos do meu evento. Número de elementos do meu evento, que é 2 bolas brancas. Então, eu tenho um total de 6 bolas brancas, agrupadas 2 a 2. Então, a chance, né, o número total de elementos desse evento é de 15. 6 aqui fica 4, corta. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Então, eu tenho 15 possíveis combinações de 2 bolas brancas. Fazendo a probabilidade, é só pegar esse valor, 15, e dividir por 45. 15 em 45 vai dar 1/3. Ok? 1/3, simplificando aqui por 15, sobra 1, e aqui 3. O que dá aproximadamente 33% de chance de ser sorteada 2 bolas brancas. São 2, né? 2 bolinhas brancas. Dá tempo de eu fazer 6 aqui ainda, que ele é mais chatinho, mas dá tempo.
Exercício 6. 5 pessoas são colocadas em uma fila. Se há 2 irmãos entre essas pessoas, qual a probabilidade desses irmãos ficarem juntos? Tá? Eu tenho 5 pessoas quaisquer, mas 2 aqui, vamos supor que sejam esses 2, eles são irmãos. E eu quero que eles fiquem juntos. Também vimos exercícios desse tipo lá no PET 2, quando a gente falava de permutação. Lembra quando a gente tinha lá os anagramas de determinada palavra? E aí eu quero a chance de tais letras ficarem juntas, de blocos. Nós fizemos alguns exercícios desses. Olha que bonito que é a matemática, né? Tudo que a gente vai aprendendo não é perdido. Então a gente começa com o princípio multiplicativo, aí vê que o arranjo, a combinação e a permutação derivam do princípio multiplicativo. Agora pega a probabilidade, usa do conteúdo anterior, né? Então vai. Aí as pessoas falam assim: eu não gosto de matemática. Mas por quê? Porque se ela não aprende o conteúdo anterior, se o aluno não sabe o que eu estou fazendo aqui, o que é essa combinação, o que é fatorial, ele não vai entender a probabilidade. Um conteúdo vai chamando o outro, né? Por isso tem que fazer tudo. Ano que vem, quando a gente voltar, né, e o povo não estiver participando das aulas, não estiver fazendo esse exercício, eles vão ter mais dificuldade, porque essa matéria já foi dada. Então o pessoal vai acabar se perdendo. Adiante. 5 pessoas aí nessa fila, fazendo a permutação entre elas. Então são 5 pessoas diferentes, eu tenho a permutação de 5, que é 5 fatorial, 120. Então eu tenho 120 possíveis formas de agrupar essas pessoas. Que é 5 opções para primeiro lugar da fila, 4 opções para o segundo lugar, 3 opções para o terceiro e por aí vai. 120. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que é a ideia de fatorial. Agora a gente tem que pensar quando eu tenho 2 pessoas juntas, tá? Eu até coloquei um tracinho verde, não sei se vocês conseguem ver, mas esse tracinho verde indica que eu vou pegar as 2 pessoas e vou juntá-las, deixá-las abraçadinhas ali e vou considerar como se elas fossem uma. Então essas 2 pessoas podem estar na primeira e segunda posição, podem estar no segundo e terceiro lugar, podem estar no terceiro e quarto, entendeu? É isso que eu tenho que ir fazendo com esse bloco, ir caminhando para ver quantas possibilidades eu terei. Então, na verdade, não é que eu tenho 5 lugares, eu tenho 4, porque isso daqui vai contar como 1. Então, basta fazer o fatorial de 4. Eu tenho fatorial de 4 opções de reorganizar essa dupla, né, esses 2 irmãos, nos lugares da fila. Só que, como eu tenho uma fila, né, primeiro, segundo e tal, uma coisa é eu em primeiro lugar, eu e Pedro, né? Eu em primeiro, Pedro em segundo. É diferente de Pedro em primeiro e eu em segundo. Então eu tenho que depois fazer a permutação dentro do bloco, aqui dentro, tá? Então eu tenho 2 irmãos que vão permutar entre si. É por isso que eu faço a permutação dos 4 lugares, 4, vezes a permutação de 2, que é aqui dentro do bloco. Então fica fatorial de 4, 24, fatorial de 2 é 2, ao todo tem 48 possibilidades que esses irmãos fiquem juntos. A chance, a probabilidade vai ser 48 dividido por 120. Simplificando por 24 em cima e embaixo, 2 quintos. Ou seja, 0,4, 40% de chance desses irmãos ficarem juntos. Tranquilo? Exercício 7 eu deixarei para amanhã. Nossa aula já está encerrando, então fica esses 3 últimos exercícios aí para a gente resolver amanhã. Se eu me esquecer, vocês me avisem que eu parei no número 7. Tranquilo? Se alguém tem dúvidas, comentários, algo para acrescentar? Não. Eu confesso assim que eu acho esse tópico um pouco mais chato, né? Principalmente porque ele faz uso de conhecimentos anteriores. E nesse regime nosso aí, não presencial, né, com essas aulas remotas, fica mais complicado, né? Eu realmente não acho que é tão proveitoso, tenho essa consciência. Mas é melhor do que não fazer nada, né, gente? É o que a gente tem ao nosso alcance hoje. Peço aí para quem puder me mandar um oi lá no chat na escola.
Ainda não, Manuela, ainda não, mas estamos caminhando, né? Essa semana é a semana 3, tá? Então a gente termina a semana 3, semana que vem, a semana 4. Eu olhar aqui o nosso calendário, ó. Então, de 17 a 21, semana 3. De 24 a 28, né, é a semana 4. Aí, do dia 31 até o dia 4, que é a primeira semana de setembro, vai ser o acolhimento. Então, é quando vai estar disponível o PET 4 e a gente vai estar conhecendo. E aí a gente inicia ele em setembro. Ontem até saiu no jornal, não sei se vocês viram, o governo já, a Secretaria de Educação já fechou o contrato com a Rede Minas de televisão. Então, a produção das aulas, que era, a previsão inicial era até agosto, né? Então, agora estaria acabando o contrato, já renovou até o final de dezembro. Então, ao que tudo indica, nós não retornamos aí antes de dezembro, porque essas aulas pela televisão, o contrato com a empresa que faz o PET, ela vai se estender até lá. Né? Depois vocês procurem, saiu no estado de Minas ontem. Tudo indica que ficaremos até dezembro. Uma pena, né? Se inventarem a vacina, se der certo, quem sabe a gente consegue voltar antes. É isso, meu povo. Bom descanso, boa horário vago que vocês têm que cumprir 200. Isso. Só que o que acontece, Manuela? Os 200 dias letivos, ok, foi eliminado. O governo não vai cobrar. Mas a carga horária, ela não foi eliminada. Então, assim, o ano não foi cancelado, tá? Essas atividades, o pessoal fica achando que a gente está com frescura, que não vai virar. A gente preenche aqui, ó, até mostro para vocês, uma planilha que a gente tem que fazer, comprovando a carga horária. O que isso significa? Tem que fazer para poder registrar. O pessoal está brincando, muitos alunos estão dando bobeira aí, achando que, isso não vai dar nada. Aqui, ó, são planilhas online. Todas as salas têm, né? E todos nós, professores, somos obrigados a preencher isso daqui. Aí, a gente coloca quantas horas cada aluno fez. Não sei se vocês conseguem ver, ó. É por matéria, e aí a gente tem que ir preenchendo quantas horas cada aluno fez de cada matéria. Sem isso daqui, gente, não conclui o ano, viu? Não conclui. Mas a gente conversa mais amanhã. Bom descanso, até amanhã, 8 horas. E aí a gente termina a correção da semana 3. Tchau, tchau. Falou, professor. Até a próxima aula. Até.